Vamos falar agora com o candidato ao governo do estado do Piauí, Gustavo Henrique. Ele é candidato ao governo do Piauí pelo Patriota e está na disputa eleitoral. Está aqui com a gente já o Gustavo Henrique. Boa tarde, Gustavo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Joelso. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Elivaldo. E a sua grande audiência, que é a principal razão de estarmos aqui. Para participar dessa entrevista, Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Seja bem-vindo. Boa tarde, Joelso, candidato, Elivaldo e a todos que nos acompanham. Também conosco, Elivaldo Barbosa, para participar da entrevista. Elivaldo, boa tarde. Olá, Joelso. Boa tarde, Lídia. Boa tarde a você que está em nossa companhia. Bom, candidato Gustavo Henrique, o senhor é candidato pelo Patriota, o senhor participou desse período de campanha, chegando aí já na última semana. O senhor teve agenda no interior, né, cidade de Picos, foi para o litoral, em Parnaíba. Depois de percorrer todas essas cidades, como é que o senhor avalia o alcance do Patriota, o seu partido no interior do estado do Piauí? Bom, como nós não temos as grandes estruturas de alguns outros candidatos postos, nós vamos andando à medida do possível. Agora, esse último final de semana, nós percorremos a grande região dos Cerrados, chegando até São Remo do Nonato. Percorremos algo em torno de 20 municípios. É cáustico, mas fazemos isso por conta de um ideário. E a análise que eu faço é que algumas coisas precisam ser feitas, e isso não é de agora. Eu, ao passar pelo Vale do Gurgueia, mais uma vez, ver o Poço Violeta lá sendo desperdiçado, e nós vemos tantas promessas feitas, né, ao longo de décadas, para o aproveitamento daquele recurso hídrico, nos entristece. Mas nós temos no nosso plano de governo como contemplar e usar eficazmente aquele recurso que é finito. Inclusive, o dono do restaurante concorda, eu conversei muito com ele. Fazer algum tipo de controle daquela água? Você pode usar para o turismo, evidentemente, mas para usar para a produção de produtos hortifruti, para o consumo animal e até humano. Algumas áreas a água é um pouco salobra, mas tem tecnologia para que possa ser usada para o consumo humano também. Então, nós precisamos resolver essa questão. Ali está na região praticamente próxima dos Cerrados, mas é uma parte de transição para o sertão. Então, nós temos irmãos passando fome e sede por falta de água, tendo muita água ainda no subsolo, sendo desperdiçada. Então, de Corrente a Cajueiro da Praia, são problemas que precisam ser enfrentados, é de conhecimento público de todos, né? Por isso que eu defendo sempre a despolitização de três principais áreas, que é a segurança, saúde e educação, com a não nomeação de deputado e nem de suplente. Não é porque não haja políticos competentes, é porque precisa ter uma visão de Estado. A saúde precisa ter esse atendimento mais profícuo. Os profissionais de saúde, de uma maneira geral, quando eles vão para o interior, eles vão atrás de um gancho no Estado ou da prefeitura, mas se não encontra estrutura, eles voltam para a capital. E isso dificulta a resolutividade das demandas. Aí tem muito prefeito que fica sorrindo quando alguém, ou um parlamentar, ou um ministro, doa ambulância, porque acaba diminuindo o gasto no município com a saúde básica e preventiva, transferindo o problema para outra cidade, até chegar à nossa capital. E isso é um dos motivos que gera a desregulação do Sistema Único de Saúde, porque sobrecarrega a demanda em nossa capital. Agora, tem como fazer, é estruturando de verdade as regionais de saúde, fixando o profissional de saúde de fato no interior e assim resolvendo não só o problema da macro-região, mas do Estado como um todo. Lídia? Candidato, além desses pontos que o senhor já colocou, quais seriam aí os pilares desse projeto de governo que o Patriotas traz para o Estado? Boa pergunta, Lídia. Nós precisamos passar por um processo de industrialização. Andando nos Cerrados, Sebastião Leal, Uruçuí, ali nas cidades ali do entorno, é sabido por todos que ali é um fator gerador de riqueza. Só que essa riqueza não fica no Piauí. O dólar entra no Brasil, mas ele não é distribuído no nosso estado. Não gera os empregos necessários para que possamos resolver, por exemplo, a questão do êxodo da nossa juventude que está indo embora para outros estados em busca de outras oportunidades. E aí eu conclamo chamar os grandes fazendeiros que não são piauienses, mas de alguma maneira já criaram algum vínculo com o Piauí, para serem parceiros do Estado de fato. Vamos deixar uma parte dessa produção, vamos agregar valor, nem que seja para produzir, Elivaldo, margarina, mas nós precisamos gerar emprego. Eu andei no comércio de Uruçuí, me entristeceu. Lojas bonitas, mas sem um consumidor com dinheiro, porque consumidor tem.
mas não tem dinheiro para que as pessoas possam entrar numa loja, comprar uma boa roupa, comer bem. Agora, precisamos fazer essa inversão. Então, se tira a riqueza do nosso Estado, mas tem que se deixar. E isso vai até Bom Jesus. Bom Jesus deu uma melhorada, porque houve aquela melhoria na BR, tem muita coisa bacana na cidade, uma cidade importante, referência da região, mas, propriamente dito, os dólares não ficam no Piauí. A gente precisa fazer com que a turma do agronegócio invista mais no Piauí. Deixem mais recursos que ganham com a nossa terra para gerar emprego. E aí vem essa questão social, que eu observei demais, a degradação das famílias. Pai e mãe brigando, gera o fator da violência doméstica, porque não tem oportunidade, mas sempre tem aquela pressão social de se ter algo para se comer, por exemplo. E aí nós perdemos as referências. Filho perde espelho de pai e mãe e acaba sendo cooptado pelo mundo do crime. E precisamos fazer essa busca ativa e fazer essa proteção às famílias até nós conseguirmos essa pujança da geração de emprego e renda. Bom Jesus, que o senhor se refere aí, também se notabiliza como um centro de educação superior que atraiu muitos doutores, muitos mestres graduados de alto nível. Como é que o senhor pretende se articular com o governo do Estado para fomentar a formação de mão de obra qualificada para auxiliar o desenvolvimento da região, desde os recursos hídricos, que o senhor se refere lá no Vale do Gurgué, e até mesmo no Cerrado, lá na Serra? Boa pergunta, Elivaldo. Em primeiro lugar, dando uma autonomia financeira administrativa para a Universidade Estadual do Piauí. A gente precisa libertar a universidade para que ela possa ter recursos suficientes para a sua manutenção. Não tem, porque o reitor fica batendo na porta do secretário de Educação e, às vezes, do governador e do secretário de Fazenda, atrás de algo que já era para ter sido liberado rotineiramente. Então, a gente precisa fixar no ordenamento do orçamento do Estado não só a previsão legal, mas a liberação de fato. Agora, com os órgãos de controle e com o olhar do governador na aplicação devida e correta dos recursos. A universidade precisa se manter, mas ela precisa se expandir e melhorar a qualidade do ensino. É concurso para os professores, a melhoria salarial. Eu sou filho de uma professora universitária da UESP, doutora em Ciências Sociais. Ao longo dos últimos 10 anos, ela teve o salário achatado, sequer a recomposição inflacionária, que dirá o ganho real. Então, nós vamos abrir também a caixa preta do orçamento, chamar todas as categorias para sentar à mesa e dizer o que pode ser feito de fato. Mas sem esquecer os investimentos, Elivaldo, e Lídia e Joel, se você, porque o principal patrão é o povo. Então, tem que ter, sim, recursos para os investimentos devidos na segurança, na saúde, na educação, na infraestrutura. Isso é possível fazer. Como? Suprimindo algumas secretarias superpostas. Nós temos aí muitas áreas aí que fazem a mesma atividade que não era necessária e que, de uma maneira ou de outra, foram para contemplar, não é, nichos políticos. Esse tipo de loteamento ele precisa ter um freio. É por isso que eu defendo, mais uma vez, a despolitização pessoal dos 3 principais pilares, porque orbitalmente, ou seja, em volta, as outras áreas virão por gravidade para serem políticas de Estado e não de governo personalista. Bom, falar um pouco a respeito de campanha, porque o senhor falou aí a respeito da dificuldade, logo no começo da nossa conversa, em relação à capilaridade do patriota, dificuldade com recursos. O senhor falava sobre a diferença de outras campanhas. As regras para as eleições, elas são bastante claras em relação a cláusulas de barreiras, inclusive isso está sendo posto em prática, a expectativa de que cada vez mais os pequenos partidos desapareçam. Como é que o senhor se vê dentro desse cenário e como é que foi o cenário da colaboração de campanha do seu partido para com a sua caminhada pelo Estado? Muito bem. Primeiro, a nossa candidatura é independente. Nós temos o apoio político. Infelizmente, nós sofremos ao decorrer desse processo umas tentativas de intervenção. E aqui, Joel, eu vou abrir o coração. Você lembra que no primeiro debate eu saí do camarim meio aflito, eu iniciei até meio travado aquele debate da Cidade Verde, aqui parabenizar novamente, e confidenciei a você que naquele momento haviam tentado tirar o partido de mim para que eu apoiasse um determinado candidato. E eu não aceitei, e aqui eu quero parabenizar a direção nacional do meu partido por ter se mantido firme, porque a prática do senhor ministro da Casa Civil é essa, não é, de tentar. E aqui eu aproveito para esclarecer a minha saída do Avante.
O partido era para nós termos assumido já em 2021 a direção estadual. Mas no segundo turno eu ter liberado os filiados e o vereador eleito para seguirem os caminhos que assim desejassem, e isso já havia até conversado com o saudoso em memória prefeito Firmino Filho. Eu disse: Firmino, estamos com o Kleber no primeiro turno, agora no segundo turno eu não tenho como conter e eu não posso sair desmoralizado, então minimamente eu irei liberar os filiados e o vereador para seguirem os seus caminhos. De fato eu fiz, foi feito e está aí, o Avante foi me tirado pelo senhor ministro da Casa Civil e está aí compondo a chapa do candidato do União, infelizmente sem candidato nenhum, só compondo tempo de TV e rádio. É isso que se quer? É assim que se faz política? Política se faz com determinação, com algum ideário. Eu faço política desde os movimentos estudantis. Eu saí do PSC, não foi porque eu quis, foi porque o partido foi entregue na mão de outra pessoa por uma convicção do presidente, que agora retornou. E aí eu não vou entrar em maiores detalhes, que todo mundo sabe quem é o presidente nacional do PSC, o que é que ele está passando, a turbulência, tá? Então, eu não sou político de negociata de balcão. Eu sou convencido com fundamento e é assim que nós trabalhamos. E o Patriota tem me proporcionado isso. Agora, em relação aos recursos, o fundo eleitoral eu recebi 0. Ao contrário do Coronel Diego, que recebeu R$600 mil, para quem dizia que era contra, recebeu bem, inclusive iniciou um processo de gastos na campanha. E nós sabemos a serviço de quem ele está, não é? E os outros 2 maiores candidatos, por conta da pujança política, um recebeu mais de 7 milhões e o outro mais de 5 milhões. Nada. Agora, nossos candidatos a deputado federal tiveram, sim, um aporte de recursos para suas campanhas. Colaborativamente, nós iniciamos um processo de colaboração com outros candidatos a deputado estadual. Agora, infelizmente, tem pessoas e pessoas, né? A minha ex-candidata a vice, que agora acompanha o candidato do União, queria da minha parte dinheiro a custe o que custar. Inclusive, eu aproveito aqui, candidato do União, olha o seu WhatsApp. Eu mandei as mensagens, os áudios da minha ex-candidata vice, tá? Tentando, né? E aí eu vou até baixar um pouco o tom em respeito à família, tá certo? Mas está lá no seu WhatsApp, conforme eu disse que iria lhe enviar, tá certo? Agora, se ele gosta de más companhias, eu só tenho a agradecer a Deus que tenha me afastado das más companhias. E é um aprendizado. Existe sempre no meio político lendas em torno das pessoas. E eu quero agradecer Deus principalmente, e aqui em nenhum momento eu usei o nome de Deus em vão, até porque isso é demais. Mas eu quero agradecer de público a minha família por terem me dado o apoio. Por quê? Porque muitas lendas são dissipadas em torno do meu nome. Tá? Não é porque eu estou no meio da política, próximo de políticos, que eu deva concordar ou fazer qualquer tipo de negociata. Eu não faço. Agora, eu provo o que eu digo. Quando eu falo, eu afirmo. Ao contrário do candidato do União, que saiu a propagar, em decorrência do debate de ontem, fake news, dizendo que eu havia o agredido. Quando as imagens que estão na minha rede social falam por si. Não é de agora que há um descontrole, né, psicológico, emocional do candidato da União, que eu tenho respeito, inclusive, pela pessoa que é e pela sua história. Mas o descontrole, quero deixar claro que todos os candidatos a governador, Joelson, Lídia e Elivaldo, são meus adversários. Agora, doa quem doer. Toda mensagem que eu propago tem ação e reação. E eu devo estar incomodando muito, porque fazem questão de mostrar as más companhias como troféu. E, candidato, o senhor falava aí da saída da vice, houve a saída de um grupo de deputados estaduais, o candidato ao Senado, Dom Lote, a esposa dele. Como é que o senhor viu essas saídas do partido? Não houve uma saída de um grupo de estaduais. Tem lá um rapaz que já era militante do PSDB, lá do Mucambinho, todo mundo conhece. Não vou nem citar o nome dele, que não vale a pena. A Nádia é esposa, né? A Nádia é esposa, naturalmente. E outra, o vai e vem, o ioiô, acaba gerando algum desconforto, alguma descredibilidade. Porque na primeira tentativa de cooptação do casal, eles gravaram um vídeo reafirmando o apoio a mim. Inclusive, eu enviei esse vídeo para vocês, para todos os jornalistas, para a imprensa. Tá? Inclusive, está na minha rede social e está no Instagram do partido.
Agora, se declararam novamente apoio e tudo, bom, quem acreditar? Não é? E lá tem um ou outro candidato a deputado federal que já antes do meu lançamento de pré-candidato já havia me dito que acompanharia, então não foi novidade nenhuma. Aí ficam requentando como se estivesse fragilizando. Mas isso afeta a nossa campanha agora na reta final? De forma alguma, até me estimula, porque mais uma vez eu só tenho a agradecer quando afastam de mim as más companhias, porque o candidato do União anda muito mal acompanhado. Eu estou até achando que ele poderá chorar no debate de hoje numa emissora local. Eu peço a você que logo mais confira isso. Pode ser que ele chore, entendeu? Para tentar se vitimizar. Mas a população não cai nesse tipo de argumento, porque as pessoas elas precisam compreender que toda ação tem reação e as coisas precisam ser ditas com fundamentação. O candidato do governo, sempre digo, não permitiu, dentro do seu grupo partidário, a alternância de poder entre o seu grupo, porque ela tem outros nomes. Por que não haver a alternância de poder dentro de um mesmo grupo político? Por que ficar apenas essa coisa repetida que nós já conhecemos? Agora, eu sou firme. Temos aí problemas no Estado. Eu aponto e aponto a solução. Afinal, eu sou o único candidato que registrou, Lídia, um plano de governo em cartório e assinei um termo de renúncia. Poxa, e desafiei todos em debate a fazer a mesma coisa. Qual é o problema do candidato ir no cartório, já que o eleitor está tão cansado de promessas, tu lá registrar a promessa que tu está fazendo, que vai fazer e assinar um termo. Mas todos são obrigados a registrar plano de governo, né? Não, são, mas ele é proforme na Justiça Eleitoral. Mas documentalmente, num cartório, assinar um termo que você sai do governo se não cumprir, não é para qualquer um. Então, tem as intenções. Eu estou mostrando que estou bem intencionado. E eu quero fazer algo pelo meu Piauí. O Piauí precisa passar por um processo de despolitização em diversas áreas. Mas nós precisamos começar essa despolitização nos 3 principais pilares. Nós temos uma polícia militar hoje, Joelson, com 5.500 policiais militares. Quando hoje não é mais 11 mil como reza a lei. Precisamos hoje de 16 mil policiais. Precisamos de 6 a 8 mil policiais civis. Tem cidade que não tem uma delegacia. Como prometer uma especializada em todas as cidades se nós não temos a delegacia genérica, que é a porta de entrada? Propor soluções para isso? Claro. Cursos, o orçamento permite? Permite. Eu acabei de dar uma das possibilidades, que é a supressão, a extinção de órgãos superpostos. Nós temos 4 órgãos, 5 órgãos que fazem estrada, calçamento. Para que isso? Basta um. A Secretaria de Infraestrutura, outrora, em outros governos passados, executava isso. E o DR era uma autarquia diretamente ligada à Secretaria, não era nem infraestrutura, porque mudaram a nomenclatura, era a Secretaria de Obras e Serviços. Dá para fazer sim, basta vontade política. Vamos politizar menos e fazer mais. Tem como, olha, o recurso de 1 bilhão e 600 milhões de reais do Fundef, ora, dava para deixar todas as escolas do estado do Piauí um brinco, climatizá-las, laboratório de pesquisa, laboratório de informática. A escola poderia ser, de fato, o segundo lar das pessoas que trabalham lá e do aluno. A área de esporte, por que não melhorar a área de esporte? De repente a gente revela um valor, Elivaldo. Você que gosta tanto de futebol, a gente revela no meio dessa meninada aí um craque que vai ganhar dinheiro, inclusive, porque o esporte profissional dá retorno. 1 bilhão para 600 escolas, um pouco mais que isso. Não, nós temos 1 bilhão e 600 milhões. Meu amigo, dava para resolver o problema de todas, ainda sobrava muito dinheiro para poder fazer outras coisas na educação. Porque esse dinheiro, é para a educação. Eu não quero ser um governador de inaugurar escolas novas, Joelson. Eu quero ser um governador que irá requalificar as mesmas. E aqui eu conclamo você, eleitor, não caia nessa história do voto útil. Eu vou votar no candidato tal para derrotar o outro. Vote com a razão, com o coração nesse momento, desacelere, compare-nos, dê o seu voto de fato no 51, que é quem vai fazer essa diferença. Candidato Gustavo Henrique, quero agradecer a presença aqui no estúdio do Jornal do Piauí pela entrevista. Muito obrigado por ter vindo. Eu quero agradecer a você, ao Elivaldo, à Lídia, agradecer a todos que me receberam. Em Nova Santa Rita, à noite,
indo para São João do Piauí. Encontrei diversas pessoas, jovens, ouvindo som na maior altura, e eu comecei a distribuir meu santinho. Eu estou 15 quilos a menos. É só tu comparar a foto do meu santinho com o Gustavo de hoje. Mas não estou reclamando não, até me fez bem, tá? O problema vai ser manter depois. Mas eu, ao entregar esses santinhos, a população, a juventude, os pais disseram, ué, tem outro candidato a governador? Eu pensava que só tinha 2. É isso que a gente precisa colocar para a população. Propague-nos, leve-nos adiante, porque eu sozinho não vou a lugar nenhum. Preciso de vocês. A minha rede social é Gustavo Henrique 51. E dizem, Joel, Celivaldo e Lídia, que o 51 é uma boa ideia. Muito obrigado, Gustavo Henrique. Obrigado. Participando com a gente aqui do Jornal do Piauí. Daqui a pouco voltamos com mais informações da política. Elivaldo e Lídia também conosco.